Olá, inscritos do Prepareng. Eu sou o Antônio e essa é a aula extra referente ao triângulo de Pascal. Bom, o triângulo em si é esse. Ele é formado por números, ele é simétrico e nas colunas das extremidades tu tem o número 1. Em qualquer outro ponto que tu pegue para analisar, o número vai ser formado pelos dois números que estão logo acima dele. Tipo, aqui 5 é 1 mais 4, 35 é 20 mais 15, o 120 é 36 mais 84 e por aí vai. O triângulo pode ficar tão grande quanto quem o estiver desenhando desejar. Isso aqui pode seguir infinitamente. Aqui ele está reposicionado de maneira a ficar mais fácil de referenciar as linhas e colunas. A linha N começa a ser contada de cima para baixo e a coluna K da esquerda para a direita. E aqui também está algumas linhas desenhadas para indicar em que direção a soma dos números que formam os outros funciona. No caso aqui, o logo acima e o da diagonal de cima à esquerda. Antes que alguém comece a se perguntar, tá, mas para que serve isso daqui? Eu já começo a apontar aqui algumas das utilidades, começando pelo seu uso na expansão de polinômios. Aqui a gente tem que a soma de duas variáveis a mais b elevado na n segue sempre esse comportamento, o que é o somatório de k indo de 0 até n, da análise combinatória de n k a k, vezes a na n menos k, vezes b elevado na k. E isso aqui é apontado caso a e b seja x e 1. O que dá para ver aqui é um comportamento, é um padrão que dá para ser identificado no triângulo, nesse caso, né? Então aqui é 1, aqui é 1, 1 e 1, 1 e 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, e por aí vai. Para n's maiores isso também segue. E aqui está as expressões do slide anterior expandidas, né? O 1 mais x na n está generalizado aqui para qualquer n, e o a mais b aqui está expandido. Isso aqui serve para apontar também, olhando com a equação anterior, como que o somatório funciona, para quem não se lembra ou simplesmente não o sabe. Outra coisa que é interessante de apontar aqui é como tu tendo o a ou o b elevado na n menos k ou na k, tu inverter isso aqui, para esse caso, tanto faz, um ou outro, porque isso aqui segue um comportamento simétrico do k indo de 0 até n, porque começa em 1 e acaba em 1 sempre, porque aqui sempre vai ser análise combinatória de n a n, que é sempre 1, e aqui também dá para enxergar que acaba sendo n fatorial sobre n fatorial. Para quem não lembra o que é o fatorial, um número fatorial é tipo 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e qualquer número fatorial é isso, é ele multiplicando todos abaixo dele até chegar a 1. E sobre isso, análise combinatória. A análise combinatória de n k a k é sempre n fatorial sobre k fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. E um exemplo aqui, a análise combinatória de 5, 2 a 2 é 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. E o resultado que está aqui que é 10. E a análise o triângulo de Pascal ele pode servir como uma tabela para análise combinatória, porque sempre na linha e coluna referentes ao n ou k, tu vai ter o termo que corresponde àquela análise combinatória. Outra coisa importante de citar aqui é que o n e o k eles começam em 0. Esse 1 que está sozinho, n igual a 0, k igual a 0. Daí a segunda coluna, que é na prática a primeira coluna, que é onde k vale 1, essa coluna indica as linhas. Então, aqui é a quarta linha, aqui é a sétima linha, aqui é a nona linha, e por aí vai. Então, se a gente quer saber a análise combinatória de 10, 4 a 4, é só ir na décima linha e olhar a quarta coluna, que é 210 no caso. Ainda sobre análise combinatória, primeiro, para quem não se lembra para que serve a análise combinatória, vou exemplificar aqui. Ela serve para
o cálculo de diferentes possibilidades para um certo caso. Por exemplo, se tu tem uma promoção que tu pode escolher 2 lanches diferentes dentre 5 a um certo preço, quantas possibilidades de pedidos tu pode fazer com isso? A análise combinatória de 5, 2 a 2 responde a isso. Então, tu tendo 5 lanches e tendo que escolher 2 diferentes entre esses, tu tem 10 pedidos diferentes. E outra coisa sobre análise combinatória e fatorial, importante de citar nesse contexto aqui, é que 0 fatorial vale 1. E isso é importante para mostrar que aqui o A ou o B, tu inverter os dois aqui, qual está elevado na n-k e qual que está elevado na k, tanto faz, porque na soma acaba tanto faz, não muda a ordem, e isso aqui é simétrico. Isso sempre começa de 1 e acaba em 1, e tendo do meio para qualquer um dos lados o termo é o mesmo. Isso dá para notar no próprio triângulo, né? A análise combinatória de n é n fatorial sobre n fatorial vezes 0 fatorial, que é 1, acaba dando 1 no total. E a análise combinatória de n 0 a 0, mesma coisa. Agora o 0 fica aqui e o n fica aqui. Bom, voltando a falar agora sobre o triângulo de Pascal e sobre suas propriedades e o que dá para observar com ele, é importante dizer que esse triângulo ele existe praticamente desde que se existe matemática. Diferentes culturas, diferentes povos, em diferentes tempos, tu acha registros da existência disso aqui. Onde existia matemática, geralmente existia o triângulo de Pascal. E sempre seguiu nessa mesma linha até um cara chamado Isaac Newton decidir testar algumas coisas além. Até então, o n, que é a linha do triângulo, é sempre pertencente ao conjunto dos naturais, né? Que é os inteiros positivos. E aí o Newton resolveu testar, tipo, e se o n for negativo? Como que fica isso daí? Então, bom, primeiro, naquelas expressões que eu mostrei anteriormente, tu não pode aplicar, porque o fatorial de número negativo não existe, porque o fatorial o número vai multiplicando, diminuindo até chegar no zero. O número negativo tu não chega no zero nunca. Então, fatorial não existe, análise fatorial de número negativo não existe, análise combinatória de número negativo não existe. Entretanto, o Newton demonstrou que isso aqui vale. E isso aqui acaba sendo a expressão 2.1 se você aplicar menos 1 no n. E aplicando menos 1 nessa expressão 2.1, dá para ver duas coisas. Primeiro, o que vai estar multiplicando o x a uma certa potência vai ser sempre 1, porque aqui começa pelo 1, como sempre. Daí n, que é menos 1, então fica menos 1 sobre 1 fatorial, que acaba ficando menos 1. Aqui tu tem menos 1 vezes menos 1, menos 1, menos 2. Então, menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo sobre 2 fatorial. Ok? Então, 1 menos 1, 1. Aqui, tu tem menos 1 vezes menos 2 vezes menos 3, o que acaba dando menos 3 fatorial, não o fatorial do negativo, o fatorial de 3 como um número negativo, e dividindo por 3 fatorial, então menos 1. E isso fica alternando o sinal para sempre. Por que para sempre? Porque como tu nunca vai chegar no x na n, porque o n é negativo, isso acaba sendo um somatório infinito. E isso vale não só para o n menos 1, como para qualquer n negativo. Então, o Newton conseguiu demonstrar isso fazendo continha no papel, como era o mais comum de se fazer matemática na época. E aqui está uma prova que é a maneira mais fácil de demonstrar, que Newton fez na época. X mais 1 elevado na menos 1 é 1 sobre x mais 1, né? Obviamente.
Então, para provar que 1 sobre x mais 1 é essa soma infinita, tu passa o x mais 1 multiplicando aqui. Então, tu tem 1 é igual a 1 menos x mais x quadrado, menos x ao cubo, mais x na quarta, e por aí vai, infinitamente, vezes o x mais 1. Daí, tu multiplica isso daqui, né? E aí tu obtém primeiro uma soma infinita que é isso aqui multiplicado pelo x. Então, x menos x quadrado, mais x cubo, menos x na quarta, e por aí vai. Mais o mesmo somatório infinito de antes, porque ele está sendo multiplicado por 1. Então, multiplicar algo por 1 dá ele mesmo. E uma coisa interessante de ver aqui é que, além do 1 que começa no primeiro, o resto dos termos vai se anular. Aqui tu tem x positivo, aqui tu tem x negativo. Aqui tu tem x quadrado negativo, aqui tu tem x quadrado positivo. E eles seguem infinitamente se anulando. Aí, com isso, de uma maneira similar, tu consegue provar a mesma coisa para n igual a menos 2 e por aí em diante. Tu consegue provar isso aqui de uma maneira similar a isso. Se tu multiplica esse lado aqui por x mais 1, tu vai acabar voltando nesse somatório de antes, nesse alternado de antes. Aqui vai. Agora, para obter expressões generalizadas, tipo as expressões aqui, tu não pode mais usar a análise combinatória e o seu somatório vai até o infinito. Então, para contornar isso aqui, eu montei a seguinte expressão. Um a mais b elevado na n é igual a somatório de k indo de 0 até infinito, de um gama de k vezes um b elevado na k, onde um gama 0 é a elevado na n, e um gama k é o gama anterior, né, que é o gama k menos 1, vezes n menos k mais 1, dividido por k vezes a. Se tu aplica isso para um n positivo, vai acabar dando nessa mesma expressão, mesmo com o somatório indo de 0 até n. Por quê? Porque assim que tu chega no b aqui elevado na n, qualquer um à frente disso, isso aqui que está dentro do parênteses vai dar 0. Então, o gama a partir dali vai dar 0. Então, qualquer gama para frente multiplicado pelo gama que é 0 vai ser 0. Então, aqui essa expressão ela é um somatório infinito, mas a partir do momento que começa que um termo é 0, os termos logo à frente também são 0. E aqui a expressão um pouco mais simplificada para quando o a vale 1. Isso aqui vai ser usado na próxima parte dessa aula, que essa aqui é uma aula de 2 partes, porque Newton não parou por aí. Ele ainda foi mais além, ele ainda fez mais coisa com isso. E aqui uma imagem de como fica o triângulo de Pascal, envolvendo também os n's negativos. Bom, obrigado pela atenção. Essa foi a aula relativa ao triângulo de Pascal.